Ao atravessar os portões da imponente mansão, ninguém poderia imaginar os segredos que aquele lugar escondia. Sob o olhar rigoroso do anfitrião, desafios inesperados testariam seus limites. Um simples acidente desencadeou uma série de eventos que mudariam sua vida para sempre. Mas nem tudo é o que parece, e a verdade revelada surpreenderá a todos. Helena Santos ajeitou o crachá no uniforme cinza recém-passado e respirou fundo, antes de atravessar os imponentes portões da mansão dos Almeida. O jardim principal, com suas flores importadas e arbustos meticulosamente podados, parecia saído de um filme. Seus sapatos simples, comprados especialmente para a ocasião, faziam um som discreto contra o caminho de pedras que levava à entrada principal. Aos 28 anos, Helena carregava nos olhos castanhos a determinação de quem conheceu cedo as dificuldades da vida. Formada em administração por uma faculdade à distância, conquistada com muito esforço durante as madrugadas após longos dias de trabalho, ela se viu forçada a aceitar o emprego de empregada doméstica após a empresa onde trabalhava como assistente administrativa declarar falência. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Continuamos. A mansão, localizada no bairro mais nobre de São Paulo, era conhecida não apenas por sua arquitetura deslumbrante, mas também pela figura austera de seu proprietário, Ricardo Almeida, um empresário do ramo tecnológico conhecido por sua frieza e perfeccionismo. As histórias sobre sua exigência com os funcionários circulavam entre as agências de emprego como lendas urbanas. Antes mesmo de alcançar a porta principal, Helena sentiu o peso do olhar do jardineiro, um homem de meia-idade chamado Antônio, que interrompeu sua poda para observá-la com desconfiança. Ao seu lado, uma mulher jovem cochichava algo em seu ouvido, lançando olhares nada amigáveis em sua direção. Senhorita Santos, a voz grave e autoritária cortou o ar como uma navalha. No topo da escadaria de mármore estava Dona Matilde, a governanta, uma senhora de postura impecável e olhar penetrante. Está 7 minutos atrasada. Perdão. O ônibus atrasou devido a um congestionamento na avenida principal. Helena explicou mantendo a compostura. Na mansão Almeida, não aceitamos desculpas. Pontualidade é o mínimo que se espera. A governanta desceu os degraus com uma elegância calculada. Venha comigo. O Sr. Almeida exige que todos os funcionários novos sejam apresentados pessoalmente. Enquanto seguia Dona Matilde pelos corredores decorados com obras de arte e antiguidades valiosas, Helena absorvia cada detalhe. O piso de mármore italiano refletia a luz que entrava pelos vitrais, criando um espetáculo de cores. Os móveis, todos importados, contavam histórias de um luxo que ela só conhecia através das revistas. No escritório principal, Ricardo Almeida estava sentado atrás de uma mesa de mogno maciço, os olhos fixos na tela de um notebook último modelo. Sem erguer o olhar, gesticulou para que entrassem. Helena notou imediatamente a ausência de fotografias familiares no ambiente meticulosamente organizado. Senhor Almeida, esta é Helena Santos, a nova funcionária para o setor leste da mansão, anunciou Dona Matilde. Ricardo finalmente ergueu os olhos. Seu rosto, embora jovem para um empresário tão bem-sucedido, carregava marcas de preocupação. Senhorita Santos, espero que tenha consciência de que na minha casa exigimos excelência em cada detalhe. Não toleramos erros ou desculpas. Sim, Sr. Almeida.
Pode confiar no meu profissionalismo, respondeu Helena, sustentando seu olhar com uma confiança que pareceu surpreendê-lo momentaneamente. Dona Matilde lhe explicará suas funções. Qualquer desvio do protocolo resultará em demissão imediata. Voltou sua atenção ao notebook, dispensando-as com um gesto. Na saída do escritório, Helena percebeu um papel parcialmente visível sob uma pasta. Parecia ser uma foto amassada. Por um breve instante, distinguiu o sorriso de uma mulher e duas crianças, antes que Dona Matilde fechasse a porta. Durante o resto da manhã, a governanta conduziu Helena pelos aposentos que seriam sua responsabilidade, detalhando uma lista interminável de regras e procedimentos. A mansão era dividida em setores, e o leste, sua área designada, incluía 5 quartos de hóspedes, 3 banheiros e uma biblioteca. A cozinheira Márcia e o jardineiro Antônio estão aqui há anos, comentou Dona Matilde. Sugiro que mantenha distância. Concentre-se apenas em suas obrigações. Ao final do dia, exausta, mas determinada, Helena organizava seu armário no vestiário dos funcionários, quando ouviu vozes sussurradas. Mais uma que não dura um mês, disse uma voz que reconheceu como sendo de Márcia, a cozinheira. Ela tem cara de metida. Viu como fica olhando tudo como se estivesse avaliando? O patrão vai comer ela viva no primeiro erro, respondeu Antônio com uma risada baixa. Helena fechou o armário suavemente, sua determinação apenas fortalecida pelos comentários maldosos. Não era a primeira vez que enfrentava ambientes hostis, e sua experiência lhe ensinara que o profissionalismo e a dedicação sempre falavam mais alto que intrigas. Ao sair da mansão, o céu de São Paulo já estava pintado com tons de laranja e rosa. Helena ajeitou a bolsa no ombro e caminhou até o ponto de ônibus, sua mente já planejando melhorias na organização de suas futuras tarefas. Tinha consciência de que os próximos dias seriam desafiadores, mas algo dentro dela dizia que aquele emprego seria mais do que apenas uma forma de pagar as contas. Seria o início de uma transformação, não apenas em sua vida, mas na de todos ao seu redor. Nas semanas seguintes, Helena estabeleceu uma rotina meticulosa na mansão. Chegava sempre 15 minutos antes do horário, organizava seus materiais de limpeza com precisão e executava suas tarefas com uma eficiência que, mesmo Dona Matilde, relutantemente, não podia criticar. Durante suas atividades, Helena começou a notar padrões curiosos no comportamento dos moradores e funcionários da casa. Ricardo Almeida sempre tomava café sozinho às 6h30, antes de qualquer funcionário chegar, exceto por Márcia, a cozinheira, que preparava seu desjejum em silêncio sepulcral. Às terças-feiras, ele se trancava no escritório por horas e ninguém podia interrompê-lo, nem mesmo Dona Matilde. Uma manhã particularmente agitada, enquanto limpava a biblioteca, Helena encontrou um envelope caído atrás de uma poltrona antiga. Ao recolhê-lo, reconheceu o timbre de um renomado escritório de advocacia especializado em direito familiar. Sua consciência profissional a impediu de abrir, mas o nome Clara Almeida, escrito à mão no verso, despertou sua curiosidade. O que pensa que está fazendo?
A voz cortante de Dona Matilde a sobressaltou. A governanta arrancou o envelope de suas mãos com uma agressividade mal disfarçada. Perdão, estava apenas recolhendo algo que caiu, explicou Helena, mantendo a calma. Sua função é limpar, não bisbilhotar, repreendeu a governanta guardando o envelope em seu bolso. E já que está tão interessado em documentos, pode reorganizar toda a biblioteca. Os livros precisam ser catalogados por autor e gênero. O que parecia uma punição revelou-se uma oportunidade para Helena. Durante a reorganização, descobriu uma coleção impressionante de livros sobre administração e gestão empresarial. Nas horas de almoço, quando os outros funcionários se reuniam na copa para fofocar, ela se refugiava entre as estantes, absorvendo conhecimento. Um dia, enquanto estudava discretamente um livro sobre estratégias corporativas, foi surpreendida por Ricardo Almeida. Interessante escolha de leitura para uma empregada doméstica, comentou ele, com um misto de ironia e curiosidade em sua voz. Tenho formação em administração, Sr. Almeida, respondeu Helena, mantendo a postura profissional. Acredito que conhecimento nunca é demais, independente da nossa posição atual. Pela primeira vez, Helena viu algo diferente no olhar do patrão, um lampejo de interesse genuíno que logo se dissipou sob sua máscara habitual de indiferença. Apenas certifique-se de que suas atividades extracurriculares não interfiram em suas obrigações, respondeu ele, saindo rapidamente da biblioteca. O incidente não passou despercebido por Márcia, que intensificou sua campanha de hostilidade. A cozinheira começou a acidentalmente derramar líquidos nos locais recém-limpos por Helena e a espalhar rumores entre os outros funcionários sobre suas supostas pretensões de subir na vida às custas do patrão. Antônio, o jardineiro, oscilava entre momentos de hostilidade declarada e tentativas desajeitadas de aproximação. Helena o pegou várias vezes observando-a trabalhar através das janelas, com um olhar que misturava desconfiança e algo mais que ela não conseguia definir. Uma tarde, enquanto organizava o escritório principal na ausência de Ricardo, Helena encontrou uma agenda antiga caída atrás do arquivo. Ao recolhê-la, uma fotografia escapou de entre suas páginas, a mesma que havia vislumbrado em seu primeiro dia. Desta vez, pôde ver claramente a imagem. Ricardo sorria genuinamente, abraçado a uma mulher elegante e duas crianças pequenas, todos em frente a um veleiro. Essa foto foi tirada há 5 anos, disse uma voz behind dela. Helena se virou assustada, encontrando Dona Matilde parada à porta. Surpreendentemente, o tom da governanta não era de repreensão, mas carregava uma nota de melancolia. Não pretendia intrometer-me, justificou-se Helena. Clara era o nome dela, continuou Dona Matilde, num raro momento de vulnerabilidade. Era uma mulher extraordinária. Trouxe vida a esta casa até que... A governanta parou abruptamente, como se percebesse que havia falado demais. Guarde a foto onde a encontrou e termine seu serviço. Naquela noite, ao retornar para seu pequeno apartamento no subúrbio, Helena não conseguia parar de pensar na fotografia e na história não contada da família Almeida. Enquanto preparava um jantar simples,
Refletia sobre como as aparências podiam ser enganosas. A mansão suntuosa escondia histórias de perda e solidão, e seu intimidador proprietário carregava cicatrizes invisíveis aos olhos desatentos. Na manhã seguinte, um evento inesperado sacudiria a rotina da mansão, colocando Helena em uma posição que testaria não apenas sua competência profissional, mas também sua capacidade de manter-se fiel a seus princípios em meio a um ambiente cada vez mais complexo e desafiador. A manhã começou com uma agitação fora do comum na mansão Almeida. Ricardo preparava-se para receber um importante grupo de investidores estrangeiros em seu escritório doméstico. Helena percebia a tensão no ar enquanto executava suas tarefas matinais, observando o vai e vem incessante de Dona Matilde, que supervisionava cada detalhe com ainda mais rigidez que o habitual. "O escritório precisa estar impecável", ordenou a governanta. "O Sr. Almeida solicitou que você organize os documentos na mesa dele em ordem alfabética e por data. Não ouse alterar a disposição dos papéis nas pastas." Helena dedicou-se à tarefa com seu costumeiro profissionalismo. Enquanto organizava as pastas, notou um documento importante sobre uma possível fusão empresarial que estava prestes a cair da mesa. Ao tentar reposicioná-lo, sua mão esbarrou na xícara de café que Ricardo havia deixado na borda da escrivaninha. O líquido escuro espalhou-se sobre alguns papéis. Seu coração disparou. Rapidamente, tentou salvar os documentos, mas uma pequena mancha já havia se formado no canto de um contrato. Desesperada, mas mantendo a compostura, Helena fez o possível para minimizar o dano, substituindo a página manchada por uma das cópias que encontrou no arquivo. A reunião transcorria normalmente no andar de baixo, na sala de estar principal, quando Ricardo subiu para buscar justamente aquela documentação. Seu rosto transformou-se ao notar a sutil diferença no papel. "Quem mexeu nos meus documentos?" Sua voz trovejou pelo corredor. Dona Matilde apareceu instantaneamente. Helena estava organizando o escritório, conforme o senhor solicitou. Ricardo convocou uma reunião imediata com todos os funcionários no salão principal. Helena permaneceu de pé, enfrentando os olhares acusadores de seus colegas, especialmente os sorrisos satisfeitos de Márcia e Antônio. "Senhorita Santos", começou Ricardo, sua voz carregada de frieza, "pode explicar por que tomou a liberdade de alterar documentos confidenciais do meu escritório?" Helena ergueu o queixo, mantendo a dignidade. "Senhor Almeida, assumo total responsabilidade pelo acidente com o café." Tomei a iniciativa de substituir a página danificada por uma cópia idêntica para preservar a apresentação do documento. O conteúdo permanece inalterado. "Acidente?" Ricardo riu sem humor. "Na minha casa não existem acidentes, existem incompetências." E sua atitude de tentar encobrir o erro só agrava sua situação. "Com todo respeito, senhor", Helena respondeu, surpreendendo a todos com sua firmeza. Encobrir seria não mencionar o ocorrido. Tomei uma decisão prática para resolver um problema imediato, preservando seus interesses profissionais. Se isso é considerado uma falta grave,
Estou pronta para arcar com as consequências, mas não me arrependo de ter agido com iniciativa e honestidade. Um silêncio pesado caiu sobre o salão. Os outros funcionários trocaram olhares atônitos. Ninguém jamais havia enfrentado Ricardo Almeida daquela maneira. O empresário ficou momentaneamente sem palavras, seus olhos fixos em Helena, com uma expressão indefinível. Naquele momento, vozes vindas do hall anunciaram a chegada dos investidores ao andar superior. Ricardo ajustou a gravata, lançando um último olhar penetrante para Helena. Continuaremos esta conversa depois, declarou antes de se retirar. Nos dias que se seguiram, algo sutil mudou na dinâmica da mansão. Embora Ricardo mantivesse sua postura distante, Helena o flagrou várias vezes observando-a trabalhar, como se a reavaliasse. Dona Matilde, surpreendentemente, passou a designar-lhe tarefas de maior responsabilidade, incluindo a organização de documentos importantes e o cuidado com objetos de valor sentimental da família. Uma tarde, enquanto Helena organizava uma estante na biblioteca, encontrou um antigo álbum de fotografias. Entre as páginas, havia um recorte de jornal que chamou sua atenção. Uma matéria sobre empreendedorismo feminino, com uma entrevista de Clara Almeida, ex-esposa de Ricardo. No artigo, Clara falava sobre a importância de mulheres ocuparem posições de liderança e como sua própria carreira havia sido afetada por escolhas difíceis. Ela era brilhante nos negócios, disse uma voz familiar. Helena virou-se para encontrar Dona Matilde parada à porta, seu olhar perdido em memórias. Talvez brilhante demais para alguns. A governanta se aproximou, sentando-se numa poltrona próxima. Pela primeira vez, sua postura rígida pareceu suavizar. Sabe, Helena, você me lembra ela em alguns aspectos. A mesma determinação, a mesma recusa em se curvar diante das dificuldades. Antes que Helena pudesse responder, o som de pneus na entrada da mansão anunciou a chegada de Ricardo. Dona Matilde levantou-se rapidamente, retomando sua postura habitual. O jantar com os investidores será servido às 8. Certifique-se de que a sala de jantar esteja impecável. Enquanto terminava seus afazeres, Helena refletia sobre as camadas de histórias e segredos que aquela mansão guardava. O que realmente havia acontecido com Clara? Por que uma mulher tão bem-sucedida havia deixado tudo para trás? As respostas a essas perguntas começariam a se revelar de uma maneira que ninguém poderia prever, especialmente durante o importante jantar que se aproximava. O dia do importante jantar de negócios chegou, trazendo consigo uma atmosfera elétrica à mansão Almeida. Desde cedo, Márcia comandava a cozinha com uma intensidade febril, preparando um cardápio sofisticado para impressionar os convidados internacionais. Antônio dedicou-se a criar arranjos florais elaborados, enquanto Helena assegurava que cada centímetro da sala de jantar reluzisse. No meio da tarde, porém, um telefonema mudou completamente o rumo dos acontecimentos. Helena estava polindo a prataria quando ouviu a discussão exaltada no escritório. Como assim ela cancelou? A voz de Ricardo ecoava pelo corredor. Jennifer tinha um único trabalho: comparecer ao jantar e fingir ser minha esposa durante 2 horas. Os japoneses são tradicionalistas.
Precisam acreditar que estão negociando com um homem de família estável. Helena continuou seu trabalho, tentando não prestar atenção, mas era impossível não ouvir a conversa que se seguiu entre Ricardo e Dona Matilde. "Senhor, posso sugerir adiar o jantar?", propôs a governanta. "Impossível. Eles voltam para Tóquio amanhã cedo." "Sem esse contrato, perderemos a expansão para o mercado asiático." Ricardo passou as mãos pelos cabelos num raro momento de vulnerabilidade. "Preciso de uma solução em 4 horas." Foi então que Dona Matilde, surpreendendo até a si mesma, fez uma sugestão inesperada. Helena poderia fazer o papel. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Helena, que ainda estava na sala de jantar, sentiu seu coração acelerar. "A empregada doméstica?", Ricardo perguntou incrédulo. "Ela tem formação em administração, é articulada e apresentável", argumentou Dona Matilde. "Com as roupas adequadas e algumas instruções básicas, poderia convencer." Minutos depois, Helena foi chamada ao escritório. Ricardo a examinou de cima a baixo com um olhar crítico. "Senhorita Santos, estou em uma situação delicada", começou ele, seu orgulho visivelmente ferido por ter que pedir ajuda a uma funcionária. "Preciso que se passe por minha esposa durante um jantar de negócios hoje à noite." "Senhor Almeida, isso não seria antiético?", questionou Helena, mantendo sua integridade. "Oferecerei uma compensação financeira significativa", respondeu ele, interpretando sua hesitação como uma negociação, "além de uma promoção para a supervisora do setor leste." Helena ponderou por alguns instantes. "Aceito, mas com uma condição. Quero liberdade para implementar melhorias nos procedimentos de organização da mansão, começando pela biblioteca." Ricardo ergueu as sobrancelhas, surpreso com a ousadia. Após um momento de reflexão, assentiu. "Fechado. Dona Matilde a ajudará com os preparativos." As horas seguintes foram uma correria. Helena foi levada às pressas a uma boutique exclusiva, onde uma vendedora, amiga pessoal de Ricardo, a ajudou a escolher um vestido azul noite elegante. No salão de beleza, suas madeixas castanhas foram transformadas num penteado sofisticado. Dona Matilde a instruía, enquanto uma maquiadora trabalhava em seu rosto. "Mantenha-se discreta, sorria educadamente e deixe seu marido conduzir as conversas. Os Tanaka são extremamente tradicionais." De volta à mansão, minutos antes dos convidados chegarem, Ricardo a puxou para uma última conversa no escritório. "Algumas regras. Seu nome é Helena Almeida, nos conhecemos na faculdade de administração e estamos casados há 5 anos. Não temos filhos porque priorizamos a carreira." "Entendi", respondeu Helena, ajustando o vestido que caía perfeitamente em seu corpo. "Mais alguma coisa que eu precise saber sobre nosso casamento fictício?" Por um momento, Ricardo pareceu desconcertado com a naturalidade dela. "Apenas não exagere." O jantar começou pontualmente às 8 horas. O casal Tanaka, acompanhado de seu tradutor, foi recebido com toda a formalidade que o protocolo japonês exigia. Para a surpresa de Ricardo, Helena conduziu-se com uma elegância natural, como se tivesse nascido naquele ambiente. Durante o jantar, enquanto Márcia servia os pratos primorosamente preparados, a conversa fluía com surpreendente facilidade.
Helena não apenas mantinha seu papel convincente como esposa, mas também demonstrava conhecimento sobre gestão empresarial quando o assunto surgia. Sua esposa é muito perspicaz, Almeida-san, comentou o Sr. Tanaka em inglês após Helena fazer uma observação pertinente sobre mercados emergentes. O momento mais tenso da noite ocorreu quando a senhora Tanaka, através do tradutor, perguntou como eles mantinham o casamento saudável com tantas demandas profissionais. Helena sorriu serenamente, seu olhar encontrando o de Ricardo. Acredito que o segredo é compreender que crescimento pessoal e profissional caminham juntos. Apoiamos um ao outro, mesmo quando isso significa enfrentar nossos próprios preconceitos e limitações. Ricardo engoliu em seco, percebendo a mensagem subliminar em suas palavras. O resto da noite transcorreu perfeitamente, com os Tanaka visivelmente impressionados com o casal. Após a partida dos convidados, enquanto Helena se preparava para trocar de roupa e reassumir seu papel de funcionária, Ricardo a deteve no corredor. Você foi surpreendente, admitiu ele, parecendo lutar com as palavras. Apenas fiz meu trabalho, Sr. Almeida, respondeu ela, começando a retirar os brincos emprestados. Como sempre faço. O olhar que trocaram naquele momento carregava um peso diferente, como se ambos percebessem que algo fundamental havia mudado. No entanto, nenhum dos dois poderia prever como aquela noite desencadearia uma série de eventos que transformaria completamente suas vidas. Na manhã seguinte ao jantar, a mansão despertou com uma atmosfera diferente. Os funcionários cochichavam pelos cantos, especialmente após Márcia espalhar que havia testemunhado a desenvoltura de Helena durante o evento. A cozinheira, que servira o jantar, não poupava detalhes ao descrever como a simples empregada havia se transformado em uma dama da sociedade. Helena chegou no horário habitual, vestindo seu uniforme cinza e retomando suas atividades normais, como se a noite anterior não passasse de um sonho distante. Entretanto, ao entrar na biblioteca para sua primeira tarefa do dia, encontrou um envelope sobre a mesa central. Dentro havia um cheque com a quantia prometida e um bilhete sucinto de Ricardo. Conforme acordado. Pode implementar as mudanças na biblioteca. A formalidade das palavras contrastava com a generosa quantia oferecida muito além do que haviam negociado. Enquanto organizava as estantes, Helena começou a desenvolver um sistema digital de catalogação, usando seus conhecimentos em administração. Estava absorta em seu trabalho quando Dona Matilde entrou, carregando uma expressão preocupada. O Sr. Tanaka ligou esta manhã, informou a governanta, fechando a porta atrás de si. Ele ficou extremamente impressionado com você. Na verdade, impressionado demais. Helena interrompeu sua atividade, pressentindo que algo importante estava por vir. Ele solicitou sua presença em um almoço de negócios na próxima semana. Aparentemente, quer discutir algumas ideias que você mencionou sobre expansão de mercado, continuou Dona Matilde, sua voz traindo uma mistura de admiração e preocupação. Mas isso é impossível, respondeu Helena. O Sr. Almeida jamais permitiria... Ele já permitiu, cortou a governanta. Na verdade, ele está furioso.
Está no escritório desde cedo, batendo portas e gritando ao telefone. Naquele momento, como se invocado pela conversa, Ricardo irrompeu na biblioteca. Seu semblante estava carregado de uma emoção que Helena não conseguia decifrar. Raiva, medo ou talvez uma mistura dos dois. "Precisamos conversar", declarou ele, dispensando Dona Matilde com um gesto. Assim que ficaram sozinhos, Ricardo começou a caminhar de um lado para outro. "Como você fez isso?" "Perdão, Sr. Almeida, mas fiz o que exatamente?" "O Tanaka está convencido de que você é algum tipo de gênio dos negócios", explodiu ele. Aparentemente, suas observações sobre o mercado asiático foram revolucionárias. "Ele quer sua opinião sobre a expansão da empresa." Helena manteve a calma, mesmo diante da explosão do patrão. "Apenas apliquei os conhecimentos que adquiri em minha formação, senhor. E confesso que aprendi muito lendo os livros desta biblioteca durante meus intervalos." Ricardo parou seu vai e vem, encarando-a com uma expressão complexa. "Você não entende a situação em que me colocou?" "Como vou explicar que minha suposta esposa brilhante é, na verdade, uma empregada doméstica?" "Com todo respeito", respondeu Helena, sentindo uma faísca de indignação, "o senhor me colocou nesta situação. Eu apenas desempenhei o papel que me foi solicitado e o fiz com excelência, como faço com todas as minhas atribuições." O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Ricardo a observava como se a visse pela primeira vez. Realmente a visse. "Você está demitida", declarou ele finalmente, sua voz baixa e controlada. "Como?" Helena não conseguiu esconder sua surpresa. "Está demitida. Imediatamente." "Receberá todos os seus direitos e uma generosa indenização, mas quero você fora desta casa hoje mesmo." Helena sentiu o sangue gelar em suas veias, mas manteve a postura ereta. "Posso saber o motivo oficial da demissão?" "Insubordinação", respondeu ele sem hesitar. "Você ultrapassou todos os limites aceitáveis entre patrão e empregada. O senhor está cometendo um erro", disse Helena, começando a recolher seus pertences. "Não apenas comigo, mas com sua empresa." "O senhor Tanaka viu algo que o senhor se recusa a enxergar: potencial desperdiçado." Enquanto caminhava para a saída da biblioteca, Helena parou na porta e se virou uma última vez. "Sabe qual é a diferença entre nós, Sr. Almeida? O senhor vê pessoas como ferramentas para seu sucesso." "Eu vejo o sucesso como uma ferramenta para desenvolver pessoas." Deixando um Ricardo atônito para trás, Helena seguiu para o vestiário dos funcionários. Márcia e Antônio observavam de longe, suas expressões divididas entre satisfação e espanto. Dona Matilde, por outro lado, a esperava com um envelope nas mãos. "Suas cartas de recomendação", disse a governanta, sua voz mais suave que o habitual. "E meu cartão pessoal. Nunca se sabe quando os caminhos podem se cruzar novamente." Helena agradeceu com um aceno de cabeça e deixou a mansão Almeida pela última vez, carregando consigo não apenas suas poucas pertences, mas também a certeza de que aquele fim abrupto seria, na verdade, o início de algo muito maior. 3 meses se passaram desde a saída turbulenta de Helena da mansão Almeida.
Seu pequeno apartamento no subúrbio de São Paulo, antes apenas um lugar para dormir, transformou-se em seu quartel-general de busca por oportunidades. As paredes do quarto estavam cobertas de anotações e recortes de jornais sobre empresas e tendências de mercado. Apesar de suas qualificações, Helena descobriu que o mercado corporativo podia ser tão hostil quanto os corredores da mansão. Em cada entrevista de emprego, sua experiência como empregada doméstica parecia pesar mais que seu diploma em administração. As portas se fechavam antes mesmo que pudesse provar seu valor. Numa manhã de quinta-feira, enquanto tomava café numa padaria próxima ao metrô, Helena folheava distraidamente o jornal quando uma manchete chamou sua atenção. Grupo Tanaka anuncia expansão no Brasil. O artigo mencionava a busca por talentos locais para liderar novos projetos. Seu celular tocou naquele exato momento. O número era desconhecido. Helena Santos? Uma voz feminina perguntou em português com sotaque. Aqui é da secretária do Sr. Tanaka. Ele gostaria de marcar uma reunião com você. O coração de Helena disparou. Perdão, mas como conseguiram meu contato? Dona Matilde nos forneceu, respondeu a secretária. O Sr. Tanaka ficou bastante intrigado ao descobrir a verdade sobre você. A reunião foi marcada para a tarde seguinte, num dos hotéis mais luxuosos de São Paulo. Helena investiu suas últimas economias em um conjunto social discreto, mas elegante, determinada a mostrar sua verdadeira essência profissional. Kendi Tanaka a recebeu em uma sala de reuniões privativa, acompanhado apenas de seu tradutor. Seu sorriso gentil contrastava com a memória do empresário formal do jantar. Senhorita Santos, começou ele através do tradutor, confesso que fiquei surpreso ao descobrir sua verdadeira posição na casa dos Almeida. Mas sabe o que me surpreendeu ainda mais? O fato de alguém com seu potencial estar desperdiçada como empregada doméstica. Helena manteve a compostura, mesmo sentindo o rosto queimar. Nenhum trabalho honesto é desperdício, Sr. Tanaka. Aprendi lições valiosas sobre gestão, organização e relações humanas naquela mansão. O empresário sorriu, satisfeito com a resposta. Exatamente o tipo de perspectiva que procuramos. Estamos expandindo nossas operações no Brasil e precisamos de pessoas que entendam tanto a teoria quanto a prática da gestão. Alguém que não tenha medo de começar do chão e subir. A proposta que se seguiu fez Helena prender a respiração. Uma posição de coordenadora de projetos na nova filial brasileira do Grupo Tanaka, com salário e benefícios que ultrapassavam suas expectativas mais otimistas. Mas preciso ser honesto, continuou Tanaka. Ricardo Almeida não ficará feliz. Nosso grupo pretende competir diretamente com ele em alguns setores. Minha lealdade será com quem reconhece meu valor, Sr. Tanaka, respondeu Helena com firmeza. Nas semanas seguintes, Helena mergulhou de cabeça em sua nova função. Seu primeiro projeto era desenvolver um programa de capacitação profissional para jovens de comunidades carentes, algo que ela insistiu em incluir no plano de expansão da empresa. Em seu novo escritório, muito maior que seu antigo quarto de empregada, Helena organizava documentos quando recebeu uma visita inesperada. Dona Matilde, elegante como sempre, parada à sua porta.
Vim ver com meus próprios olhos, disse a governanta, um sorriso discreto nos lábios. Sabia que você chegaria longe. Foi você quem passou meu contato para os Tanaka, afirmou Helena, oferecendo uma cadeira à sua antiga supervisora. Digamos que eu tenha aprendido a reconhecer talento genuíno ao longo dos anos, respondeu Dona Matilde. Além disso, talvez seja a hora de algumas mudanças na mansão também. A governanta então revelou que outros funcionários haviam pedido demissão após a saída de Helena. Márcia encontrou emprego em um restaurante e Antônio decidiu abrir seu próprio negócio de jardinagem. E Ricardo? Helena não conseguiu conter a pergunta. Está cá diferente, respondeu Dona Matilde, escolhendo cuidadosamente as palavras. Mais introspectivo. Começou terapia, sabia? E tem perguntado sobre você, embora tente disfarçar. Helena assentiu, absorvendo a informação. Seu novo projeto estava apenas começando, e o futuro se abria à sua frente como um livro em branco esperando para ser escrito. A mansão e seus habitantes agora pareciam um capítulo importante, mas encerrado de sua história. Ou pelo menos era o que ela pensava, até receber um e-mail naquela mesma noite que mudaria novamente o curso dos acontecimentos. O e-mail que Helena recebeu naquela noite era surpreendentemente breve, mas seu impacto foi imenso. O remetente, Ricardo Almeida. O assunto, precisamos conversar. O conteúdo consistia em apenas uma linha, sobre o projeto social que você está desenvolvendo no grupo Tanaka. Helena reclinou-se em sua cadeira, observando as luzes de São Paulo pela janela de seu novo escritório. 3 meses de trabalho árduo haviam transformado sua vida completamente. Seu projeto de capacitação profissional já havia selecionado 50 jovens de comunidades carentes para o primeiro ciclo de treinamento. Após considerar cuidadosamente, respondeu ao e-mail, marcando um café em um espaço neutro, um bistrô conhecido nos jardins. Escolheu propositalmente um local público, profissional, onde pudesse manter o controle da situação. No dia do encontro, Helena chegou 15 minutos antes, um hábito que manteve de seus tempos de funcionária. Vestia um conjunto executivo azul marinho, sua postura emanando a confiança de quem conhecia seu próprio valor. Ricardo chegou pontualmente, parecendo menos imponente que em suas memórias da mansão. "Você está diferente", foram suas primeiras palavras após sentar-se. "As circunstâncias mudaram", respondeu Helena, mantendo o tom profissional. "O que deseja discutir sobre nosso projeto social?" Ricardo pigarreou, visivelmente desconfortável com a inversão de papéis. "Soube que vocês estão oferecendo capacitação em tecnologia e gestão para jovens carentes." "Exatamente." 50 vagas no primeiro ciclo, com possibilidade de contratação ao final do programa. "Quero propor uma parceria", disse ele, surpreendendo Helena. "Minha empresa pode oferecer mais 50 vagas e recursos adicionais." Helena estudou sua expressão, procurando sinais do antigo patrão autoritário. Em vez disso, encontrou algo novo em seus olhos, uma espécie de vulnerabilidade misturada com determinação. "Por quê?", perguntou diretamente. Ricardo respirou fundo antes de responder. "Depois que você saiu, muita coisa mudou. Sua partida desencadeou uma série de reflexões. Comecei terapia, sabe?"
e percebi que construí um império às custas da minha humanidade. Ele fez uma pausa, tomando um gole de café. Clara, minha ex-esposa, sempre quis desenvolver projetos sociais na empresa. Eu nunca dei ouvidos. Agora, vendo você transformar suas ideias em realidade, percebo quanto tempo desperdicei focando apenas em lucros. Helena sentiu sua resistência inicial suavizar, mas manteve a postura profissional. Uma parceria precisaria ser aprovada pelo Sr. Tanaka e teríamos que estabelecer critérios claros de governança. Claro, concordou Ricardo rapidamente. Não estou pedindo para liderar o projeto. Na verdade, ele hesitou por um momento. Gostaria de aprender com você. A sinceridade daquela declaração pegou Helena de surpresa. O homem à sua frente parecia simultaneamente mais velho e mais jovem que o patrão que conhecera. As linhas de preocupação mais profundas, mas os olhos mais suaves. Tenho uma condição, disse Helena após um momento de reflexão. Quero implementar um programa similar para funcionários domésticos, cursos noturnos de capacitação profissional, com foco em empreendedorismo e gestão. Ricardo sorriu, um sorriso genuíno que Helena nunca havia visto antes. Dona Matilde ficaria orgulhosa. Ela sempre disse que você enxergava além das aparências. A conversa se estendeu por horas, evoluindo de uma negociação formal para um diálogo produtivo sobre transformação social e propósito empresarial. Quando finalmente se despediram, já era noite. Helena, chamou Ricardo quando ela já se preparava para partir. Sinto muito, por tudo. Não sinta, respondeu ela com um sorriso sereno. Às vezes precisamos perder algo para encontrar nossa verdadeira direção. Nos dias que se seguiram, Helena mergulhou na elaboração da proposta de parceria, equilibrando cuidadosamente os interesses do Grupo Tanaka com o potencial de impacto social ampliado. Seu telefone tocava constantemente com mensagens de Ricardo, compartilhando ideias e sugestões que demonstravam um genuíno interesse em transformação. Uma tarde, enquanto revisava alguns documentos, recebeu uma visita inesperada em seu escritório. Era Clara, a ex-esposa de Ricardo, uma mulher elegante, com olhos gentis e postura determinada. "Espero não estar interrompendo", disse ela, sorrindo. Mas precisava conhecer a pessoa que conseguiu o que eu tentei por anos, fazer Ricardo Almeida enxergar além do próprio umbigo. O encontro que se seguiu abriria ainda mais portas e possibilidades, conectando pontas soltas de uma história que estava longe de terminar. O encontro com Clara Almeida marcou o início de uma nova fase no projeto de Helena. A ex-esposa de Ricardo não era apenas uma figura carismática, mas também uma executiva respeitada no setor de responsabilidade social corporativa, atualmente liderando uma ONG focada em educação e empoderamento feminino. Quando Ricardo me contou sobre o projeto e sobre você, Helena, não pude deixar de me intrigar, explicou Clara, sentada confortavelmente no escritório de Helena. Vejo uma oportunidade de unir forças aqui. Nas horas que se seguiram, as duas mulheres trocaram ideias e experiências, descobrindo uma sinergia surpreendente entre seus objetivos.
Clara trouxe à mesa uma vasta rede de contatos e anos de experiência em projetos sociais, enquanto Helena ofereceu uma perspectiva fresca e um entendimento profundo das necessidades reais das comunidades que pretendiam atender. "Sabe, Helena", disse Clara, seu olhar perdido na paisagem urbana pela janela. "Quando deixei a mansão e o casamento com Ricardo, achei que estava abandonando um sonho. Agora vejo que estava apenas abrindo espaço para algo maior. A parceria que nasceu daquele encontro era mais do que uma simples colaboração profissional. Era a união de visões complementares, a experiência corporativa de Helena, o conhecimento em projetos sociais de Clara e a surpreendente mudança de perspectiva de Ricardo. Nas semanas que se seguiram, o projeto original de capacitação profissional evoluiu para uma iniciativa muito mais abrangente. O programa Novos Horizontes, como foi batizado, não se limitaria apenas à formação técnica, mas incluiria também um fundo de microcrédito para pequenos empreendedores das comunidades atendidas. Creches comunitárias para mães trabalhadoras, geridas em parceria com lideranças locais, cursos de educação financeira e empreendedorismo, um programa de mentoria conectando executivos experientes a jovens talentos. A expansão do projeto trouxe novos desafios e a necessidade de mais mãos. Foi então que Helena teve uma ideia ousada: reconectar-se com seus antigos colegas da mansão Almeida. Numa tarde de sábado, Helena organizou um encontro em uma praça pública neutro e acolhedor. Para sua surpresa, não apenas Márcia e Antônio compareceram, mas também outros ex-funcionários da mansão que ela mal conhecia. "Nunca pensei que estaria sentada aqui, ouvindo propostas de trabalho da antiga empregada", comentou Márcia, um misto de admiração e desconfiança em sua voz. "Não estou oferecendo empregos", explicou Helena. "Estou propondo uma parceria. Vocês conhecem as realidades das comunidades melhor do que qualquer executivo. Precisamos dessa perspectiva." Antônio, que havia iniciado um pequeno negócio de jardinagem, foi o primeiro a se manifestar positivamente. "Sempre sonhei em ensinar o que sei para os jovens do meu bairro." "Isso pode ser uma chance." O grupo discutiu por horas, compartilhando histórias, medos e esperanças. Ao final do encontro, Helena não apenas havia garantido a colaboração de seus ex-colegas, mas também descoberto uma riqueza de talentos e experiências que jamais imaginara. Márcia, com sua experiência culinária, propôs um programa de capacitação em gastronomia. Antônio sugeriu cursos de jardinagem urbana e sustentabilidade. Outros ex-funcionários trouxeram ideias sobre artesanato, costura e pequenos reparos domésticos, habilidades práticas que poderiam gerar renda imediata para muitas famílias. De volta ao escritório na segunda-feira, Helena compartilhou as novidades com Clara e Ricardo. A empolgação era palpável. "Isso é exatamente o que o projeto precisava", exclamou Clara. "Conexão real com as comunidades." Ricardo, que nos últimos tempos se mostrava cada vez mais engajado, sugeriu usar sua rede de contatos para buscar mais parceiros corporativos. "Podemos transformar isso em um movimento, não apenas um projeto", disse ele, seus olhos brilhando com uma energia que Helena jamais vira nos tempos da mansão. Naquela noite, sozinha em seu apartamento, Helena refletiu sobre a jornada incrível que a trouxera até ali. De empregada doméstica a líder de um projeto que poderia transformar milhares de vidas. As paredes, antes cobertas de recortes de jornais sobre oportunidades de emprego, agora exibiam mapas de comunidades e diagramas de projetos sociais.
Seu telefone tocou. Era uma mensagem de Dona Matilde. Sabia que você faria a diferença. Estou orgulhosa. Helena sorriu, sentindo uma onda de gratidão. Cada pessoa, cada experiência, dos corredores da mansão às salas de reunião corporativas, havia contribuído para moldar quem ela era agora. Enquanto se preparava para dormir, Helena sabia que o dia seguinte traria novos desafios. O programa Novos Horizontes estava prestes a entrar em sua fase mais crítica, a implementação em larga escala. Mas pela primeira vez em sua vida, ela não temia o futuro. Estava ansiosa para abraçá-lo com todas as suas possibilidades. Um ano se passou desde o início do programa Novos Horizontes. O que começara como um projeto de capacitação profissional havia se transformado em um movimento de transformação social que agora atingia diversas comunidades em São Paulo e começava a se expandir para outras cidades do Brasil. Helena, agora diretora executiva do programa, estava de pé no palco do auditório principal da nova sede do projeto, uma construção sustentável erguida no coração de uma das comunidades atendidas. O local estava lotado para a cerimônia de formatura da primeira turma completa do programa. Olhando para a plateia, Helena viu rostos familiares e novos. Na primeira fileira, Ricardo e Clara Almeida sentavam-se lado a lado, não como um casal reconciliado, mas como parceiros em uma missão maior. Dona Matilde estava lá também, sua postura impecável como sempre, mas seus olhos brilhavam com uma emoção raramente demonstrada. Márcia, Antônio e outros ex-colegas da mansão ocupavam lugares de destaque como mentores e instrutores do programa. Cada um deles havia encontrado uma forma de contribuir com suas habilidades únicas, transformando suas próprias vidas no processo. Há um ano, começou Helena, sua voz firme ecoando pelo auditório. Muitos de nós estávamos em lugares muito diferentes. Alguns limpando casas, outros gerenciando empresas, alguns buscando um propósito, outros lutando para sobreviver. Ela fez uma pausa, deixando que suas palavras ressoassem. Hoje estamos todos aqui, unidos por um objetivo comum: criar oportunidades e transformar vidas. Enquanto Helena falava, cenas do último ano passavam por sua mente como um filme. A inauguração da primeira creche comunitária, onde mães podiam deixar seus filhos em segurança enquanto trabalhavam ou estudavam. O lançamento do Fundo de Microcrédito, que já havia ajudado a criar dezenas de pequenos negócios locais. As aulas noturnas de educação financeira, onde Márcia surpreendeu a todos com seu talento para ensinar orçamento doméstico. O dia em que Antônio liderou um mutirão para criar uma horta comunitária, ensinando sustentabilidade e geração de renda. A feira de empreendedorismo, onde os primeiros formandos do programa apresentaram seus projetos para investidores. Mas nossa jornada está longe de terminar, continuou Helena. Cada desafio que enfrentamos nos mostrou que há muito mais a ser feito. E é por isso que tenho o prazer de anunciar que o programa Novos Horizontes está se expandindo. Um murmúrio de excitação percorreu o auditório.
Graças à parceria entre o Grupo Tanaka, a Almeida Tecnologia e dezenas de outras empresas e ONGs que se juntaram à nossa causa, estaremos levando o programa para 5 novas cidades no próximo ano. Além disso, estamos lançando uma plataforma online para compartilhar conhecimento e conectar empreendedores de todo o país. Aplausos ecoaram pelo auditório. Helena viu lágrimas nos olhos de muitos presentes, incluindo Ricardo, que parecia uma pessoa completamente diferente do empresário frio que ela conhecera na mansão. Mas o verdadeiro sucesso do nosso programa não está nos números ou na expansão, prosseguiu Helena, sua voz carregada de emoção. Está nas histórias de cada um de vocês. Na mãe que agora pode sonhar com um futuro melhor para seus filhos. No jovem que descobriu um talento que não sabia que tinha. No empresário que aprendeu que o verdadeiro sucesso está em fazer a diferença na vida dos outros. Helena fez uma pausa, seus olhos percorrendo o auditório, conectando-se com cada pessoa presente. Quando comecei como empregada doméstica na mansão Almeida, jamais imaginei que estaria aqui hoje. Mas cada experiência, cada desafio, cada pessoa que encontrei no caminho me trouxe até este momento. E é isso que o Novos Horizontes representa. A ideia de que não importa onde começamos, mas sim onde decidimos chegar e quem escolhemos ser ao longo da jornada. As palavras finais de Helena foram quase abafadas pela ovação que se seguiu. Enquanto as pessoas se levantavam, aplaudindo e se abraçando, ela sentiu uma onda de gratidão e realização. O caminho havia sido longo e cheio de obstáculos, mas cada passo valerá a pena. Após a cerimônia, enquanto os formandos celebravam com suas famílias, Helena encontrou um momento de quietude em um canto do salão. Dona Matilde se aproximou, carregando 2 taças de champanhe. Você superou todas as expectativas, minha querida, disse a governanta, entregando uma taça a Helena. Tudo começou com você me dando uma chance, Dona Matilde, respondeu Helena emocionada. Não, corrigiu a senhora com um sorriso suave. Tudo começou com você decidindo que merecia mais, que todos mereciam mais. Você transformou uma oportunidade em um movimento. Elas brindaram em silêncio, observando a sala cheia de pessoas cujas vidas haviam sido tocadas e transformadas. Helena sabia que o futuro ainda guardava muitos desafios, mas agora ela os enfrentaria não sozinha, mas como parte de uma comunidade unida por um propósito maior. O sol se punha lá fora, pintando o céu de São Paulo com tons de laranja e rosa. Um novo dia se aproximava, trazendo consigo a promessa de mais horizontes a serem explorados, mais vidas a serem transformadas. E Helena estava pronta para cada novo capítulo dessa jornada contínua de crescimento, aprendizado e impacto positivo. 5 anos se passaram desde a formatura da primeira turma do programa Novos Horizontes. Helena, agora com 33 anos, estava sentada em seu escritório na sede da fundação, que nascera daquele projeto inicial. As paredes ao seu redor estavam cobertas de fotografias, recortes de jornais e cartas de agradecimento. Um mosaico visual da jornada percorrida. Naquela manhã ensolarada de domingo, Helena decidiu fazer algo que há muito tempo adiava: escrever suas memórias. Não para publicação, mas como um exercício de reflexão e gratidão.
Abriu seu notebook e começou a digitar. Quando olho para trás para a jovem que entrou nervosa pelos portões da mansão Almeida há 6 anos, mal posso acreditar na transformação que ocorreu. Não apenas em minha vida, mas nas vidas de tantos outros. O programa Novos Horizontes hoje atua em 15 cidades brasileiras e tem parcerias internacionais. Mais de 10.000 pessoas já passaram por nossos cursos, e o índice de empregabilidade e sucesso empreendedor de nossos formandos é motivo de estudos acadêmicos. Mas os números, por mais impressionantes que sejam, não contam toda a história. São as pessoas e suas jornadas individuais que dão vida e significado a tudo que construímos. Márcia, nossa ex-cozinheira, agora lidera um programa de gastronomia social que já formou centenas de chefes e abriu dezenas de restaurantes comunitários. Antônio expandiu seu projeto de jardins urbanos, transformando áreas abandonadas em hortas produtivas que alimentam comunidades inteiras. Ricardo Almeida surpreendeu a todos ao vender sua empresa de tecnologia e dedicar-se integralmente a projetos sociais. Sua transformação pessoal inspira outros empresários a repensarem suas prioridades. Clara Almeida, além de parceira fundamental no programa, tornou-se uma amiga próxima e mentora. Sua experiência e visão continuam sendo inestimáveis para nosso crescimento. Dona Matilde, mesmo aposentada, ainda participa ativamente como conselheira, trazendo sua sabedoria e perspectiva única para nossas decisões. Quanto a mim, cada dia traz novos desafios e aprendizados. Liderar uma organização deste porte exige constante adaptação e crescimento pessoal. Às vezes me pego pensando na Helena de 6 anos atrás, limpando os corredores da mansão, e sorrio ao pensar no quanto ela ficaria orgulhosa. Mas o que mais me emociona são as histórias que continuamos a criar juntos. A jovem mãe solteira que, após nosso curso de programação, hoje lidera uma equipe de desenvolvimento em uma startup de sucesso. O ex-presidiário que, através de nosso programa de reinserção, abriu sua própria oficina mecânica e agora emprega outros em situação similar. A comunidade ribeirinha na Amazônia que, com nossa ajuda, desenvolveu um projeto de ecoturismo sustentável, preservando sua cultura e o meio ambiente. Cada uma dessas histórias é um lembrete de que mudança real é possível, que sonhos podem se tornar realidade com trabalho duro, oportunidade e apoio mútuo. Olhando para o futuro, vejo desafios enormes pela frente. A desigualdade ainda é uma realidade dolorosa em nosso país e no mundo. Mas também vejo esperança. Vejo uma rede crescente de pessoas comprometidas com a transformação social. Vejo empresas repensando seu papel na sociedade. Vejo comunidades se fortalecendo e assumindo o protagonismo de suas próprias histórias. Nossa jornada está longe de terminar. Na verdade, sinto que estamos apenas começando. Cada vida transformada é um novo começo. Cada desafio superado é uma oportunidade de crescimento. Se essa experiência me ensinou algo, é que o verdadeiro poder de transformação está nas conexões que criamos, na empatia que cultivamos e na crença inabalável de que todos merecem a chance de alcançar seu potencial pleno. Então, enquanto reflito sobre esses anos incríveis, meu coração se enche de gratidão.
Gratidão por cada pessoa que fez parte desta jornada, por cada obstáculo que nos forçou a crescer e pela oportunidade contínua de fazer a diferença. O horizonte à nossa frente está cheio de possibilidades e juntos continuaremos a expandi-lo, um dia de cada vez, uma vida de cada vez. Helena terminou de digitar e recostou-se em sua cadeira, deixando que as memórias e emoções a envolvessem. Seu telefone tocou, lembrando-a de uma reunião com novos parceiros internacionais que aconteceria em breve. Com um sorriso, ela salvou o arquivo, fechou o notebook e se preparou para mais um dia de trabalho. O sol brilhava forte lá fora, um novo capítulo estava prestes a começar, e Helena estava pronta para enfrentá-lo com a mesma determinação e esperança que a trouxeram até ali.